Ok. Cumprimentando a todos os presentes nesta sala e a esta reunião, e havendo o número regimental para a abertura da mesma, declaro iniciados os trabalhos desta comissão mista, destinada a examinar e a emitir parecer sobre a medida provisória número 684 de 2015. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater a matéria. Quero cumprimentar inicialmente o senhor relator, deputado federal Eduardo Barbosa, que tem a incumbência de elaborar o relatório a respeito desta matéria. Missão que será, sem dúvida nenhuma, difícil, tendo em vista que já contabilizamos aí mais de 150 emendas apresentadas pelos deputados federais e senadores no prazo legal. Portanto, é preciso registrar que a audiência pública que agora realizaremos e aquela que será realizada na semana que vem tem muita importância, na medida em que ela pode esclarecer muitas questões para que o relator contemple os assuntos de forma adequada. É preciso registrar também que, em regra e em situação normal, o que se vê é pouca presença na audiência pública e muita presença no minuto final antes da votação. Aí todo mundo quer resolver tudo e aí o relator fica absolutamente enlouquecido com tantas reivindicações e pleitos. Lamentavelmente, não temos tido sorte e nem atenção tanto da Casa como das entidades envolvidas para fazer com que as audiências públicas sejam efetivamente um meio valioso para a deliberação posterior, para fundamentar a deliberação posterior. De acordo com o artigo 94, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 256 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a presidência adotará as seguintes normas. E aí preciso fazer um esclarecimento. Ao convocar esta reunião, nós não tínhamos conhecimento da convocação da sessão do Congresso Nacional para hoje. Ela já estava convocada para ontem, não tendo se realizado por falta de quórum, foi agendada e programada uma nova sessão para hoje, às 11h30. No momento em que a sessão do Congresso Nacional começa a deliberar, obrigatoriamente esta audiência pública terá que ter seus trabalhos encerrados. Portanto, nós temos que trabalhar contra o relógio. E para fazer um bom trabalho, apesar do tempo, que a gente estima aí ser entre 11h30 e meio-dia, nós vamos conceder a cada participante, a cada convidado, um tempo máximo de 5 minutos com mais 5 de tolerância, sem nenhum acréscimo, porque senão não teremos tempo para todos se manifestarem, até porque poderá haver questionamentos, perguntas e debate em torno dos assuntos abordados. Portanto, fique combinado que cada palestrante ou cada convidado fará a sua exposição em 5 minutos, a campainha soa e tem mais 5 e aí a presidência é que encerra o tempo. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos parlamentares que estiverem inscritos. A palavra aos senhores parlamentares será concedida na ordem de inscrição. Nós havíamos convidado 5 participantes, 5 instituições e entidades. A assessora jurídica do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, até o presente momento não compareceu. O secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas e representante da Frente Nacional de Prefeitos, até o momento não compareceu. Por isso, eu convido para integrar a mesa a senhora Magali Basile, gestora de Atibaia e articuladora do Sudeste do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, CONGEMAS. A senhora Ângela Ubino, minha conterrânea, que me alegra muito com sua presença, secretária estadual de Assistência Social de Santa Catarina
e representante do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Assistência Social, FONSES, e o senhor Charles Tocantins, secretário municipal da cidade de Tucuruí e representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASSENS. Pelo que posso ver, Tucuruí não fica no Tocantins, embora o nome do palestrante seja Tocantins, mas ele é, na verdade, paraense. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui, pelo critério da mesa, nós começaremos pelo lado direito, ouvindo inicialmente a senhora Magali Basile, que vai fazer sua exposição. E eu já quero registrar que daqui a uns 10, 15 minutos eu vou me ausentar, o deputado Eduardo assumirá a presidência para que eu possa dar uma entrevista a um canal de TV, mas então logo a entrevista termina e eu retorno para dar continuidade aos trabalhos. A senhora tem a palavra por 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Quero aqui, em nome do CONGEMAS, representando o presidente José Rodrigues Júnior, agradecer o convite feito pelo senador Paulo Bauer e cumprimentar o nosso companheiro, o deputado Eduardo Barbosa, que tem sido um grande lutador, um guerreiro na comissão parlamentar do SUAS. Tem nos auxiliado muito, aberto as portas desta casa. Cumprimento os meus colegas de mesa e vamos rapidamente às nossas considerações, visto ao tempo, né? Estamos num momento histórico muito importante da assistência social, porque este ano estamos comemorando 10 anos de SUAS. Sistema Único da Assistência Social, já consolidado, com legislação própria, formado com musculatura. Dentro do Sistema Único da Assistência Social, nós temos a lei federal que o criou, no seu artigo 6º, inciso B, dizendo que o SUAS ele é executado pelo poder público como garantidor de direitos ao cidadão, mas também com a complementariedade das organizações da sociedade civil. Então, enquanto gestores, nós temos que pensar, enquanto operadores do SUAS, não apenas no poder público, mas também nas entidades, porque elas complementam os nossos serviços lá na ponta. Elas trazem uma expertise de mais de 500 anos, especialmente na alta complexidade, quando ela faz o acolhimento de pessoas, crianças, adolescentes, pessoas em situação de rua, com muito afinco. E essas entidades, elas chegam onde o poder público não pode chegar. Então, nós temos que pensar nelas. E quando nós falamos aqui do marco regulatório, nós temos que parabenizar o marco regulatório. Ele é importante, ele vem complementar a nossa legislação. Porém, ele tem que ter algumas adequações para não ferir o nosso Sistema Único de Assistência Social. Ele é necessário reconhecer as especificidades que a lei federal e a Constituição da Política Nacional da Assistência Social traz para a execução do nosso serviço. Dentro do SUAS, nós devemos executar serviços de forma territorializada e descentralizada. Nós devemos formar vínculo com a população em geral. E o que acontece? Nós temos lá uma restrição bastante séria que nos impede de publicar chamamentos públicos em caráter específico, territorial. Ele deve ser em caráter nacional. E aí fica uma reflexão. Um país continental como o nosso, com dimensão continental, com especificidades culturais completamente diferentes. Uma entidade lá de Roraima, com todo o conhecimento e expertise nas comunidades indígenas, vem executar um serviço em São Gabriel com toda a cultura do gaúcho. Isso é absolutamente impossível. Para que nós façamos as nossas parcerias, é necessário que as entidades estejam inscritas nos conselhos municipais de assistência social de seus municípios, que essas entidades tenham utilidade pública municipal para receber o recurso. Então, nós não podemos permitir que este chamamento seja feito em caráter nacional. Temos uma outra preocupação, ainda com relação às organizações de sociedade civil, que são os encargos que a lei traz e a interpretação ampla que ela traz. Quando se trata de fazer
contratações de recursos humanos de acordo com o artigo 37 da Constituição. Concordamos plenamente, a entidade, ela executa o recurso público e, para tanto, ela faz um serviço público e precisa de transparência, de impessoalidade, de todos os princípios. Mas ela não pode, de maneira nenhuma, ser obrigada a ter atitudes que concernem o poder público. Então, na questão de recursos humanos, na questão de quadro de compras, também nos preocupa muito e deve ser visto. E, enquanto colegiado, lembramos que a política pública, a política nacional, ela prevê a constituição das câmaras intersetoriais, tripartite e bipartite, que são formadas por gestores públicos municipais, da assistência social do município e do Estado. Num país com mais de 5.500 municípios, nós temos que ter agremiações, nós temos que ter associações. Essas associações estão impedidas de receber recursos públicos. É absolutamente vedada na lei. É absolutamente vedado. Então, nós não podemos permitir que isso termine. Isso vai totalmente de encontro à lei federal, isso vai totalmente de encontro à lei 12.435 e à Política Nacional de Assistência Social. Porque os colegiados, o CONGEMAS, o COEGEMAS, o FONSEAS, ele agremia os servidores públicos que, neste momento em que são gestores, são servidores. Como é que os nossos colegiados vão funcionar e nós vamos cumprir a política nacional implementando, indicando para a CIT e para a CIB, se nós não tivermos esses colegiados bem formados, funcionando? Então, existe aí uma grande preocupação nesse sentido também. Entendemos, particularmente, que o chamamento público ele vem garantir e ele vem trazer segurança ao gestor público e também às entidades, às organizações. Porque, no momento em que nós vamos ter uma comissão ali avaliando os projetos, no momento em que nós vamos ter o poder público chamando os serviços que são necessários para a execução do SUAS em cada município, e vamos ter uma comissão monitorando, que este é o mais importante. Nós temos que ter monitoramento, avaliação, indicadores para saber onde está sendo executado esse recurso público, de que forma está sendo executado e saber de tudo aquilo que está sendo cumprido nos planos de trabalho. A partir desse momento, nós vamos ter segurança. Porém, entendemos fundamental que se avalie com muito cuidado as outras políticas públicas. Aqui nós falamos o que nos preocupa muito na questão da assistência social. São questões que, se nós colocarmos o marco regulatório com essas orientações que presentes, sem as alterações necessárias, nós vamos estar ferindo uma lei federal, que é a 12.435, estamos ferindo a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS como um todo, que hoje está já organizado e fortalecido, necessitando ser operacionalizado. Hoje temos uma capilaridade de serviços do Estado no Brasil todo, capilaridade rara, nós conseguimos levar CRAS e CREAS para quase todos os municípios desse país. Mas nós temos também que avaliar que é necessário nós respeitarmos as peculiaridades de cada um desses CRAS e desses CREAS, e respeitar as especificidades de cada povo, de cada população que vai ser atendida. É importante nós pensarmos que existem serviços que já estão sendo executados há muito tempo, especialmente na alta complexidade, isso nos preocupa muito. Nós temos que pensar que as organizações sociais, elas criam vínculo com a população e elas chegam onde nós não chegamos. E se nós rompermos serviços, nós estaremos, muitas vezes, não mais fortalecendo vínculos, que também faz parte da nossa política, mas nós estaremos rompendo vínculos, fragilizando vínculos. Então, aqui está, assim, uma das nossas grandes preocupações, deputado, senador, para que esta Casa Legislativa avalie com muito cuidado, para que esse marco regulatório ele venha realmente encerrar esse ciclo maravilhoso que é o SUAS, né? Onde nós temos toda a organização do poder público e, a partir daí, também estaremos organizando a sociedade civil, mas com muita cautela, para que a população não seja prejudicada. Eu não sei se eu passei do meu horário. Agradecemos a exposição da senhora Magali Basile.
dentro do prazo regulamentar, Ótimo, portanto, merece nossos cumprimentos. E queremos também aqui dar as boas-vindas à senhora Aletelli Santos e também ao senhor Hamilton Bernardi Júnior, que já foram citados há poucos instantes e que acabam de chegar. E, segundo eu soube, tiveram que enfrentar primeiro uma muralha de credenciamento para poder adentrar o prédio. Infelizmente, vivemos tempos difíceis. Ontem, aqui no Senado, tivemos até um momento de pugilismo entre um motorista e um deputado. Mas, felizmente, o gongo soou antes de alguém ter uma consequência mais grave por conta das agressões. Já que nós começamos aqui da esquerda para a direita, eu já vou então passar a palavra ao senhor Hamilton Bernardi Júnior para que faça a sua exposição, esclarecendo a ele e à senhora Aletelli que o tempo é de 5 minutos, prorrogável por mais 5. Aos 4 minutos a campainha toca, daí você tem mais 5, depois para mais 6, aliás, para terminar a sua exposição. Com a palavra do senhor. Bom dia a todos, caro senador Paulo Baier, deputado Paulo Barbosa, demais integrantes da mesa. Eu sou atualmente, fui já 3 vezes prefeito, senador. Sou atualmente secretário de Finanças de Campinas e funcionário do Banco Central licenciado. A questão do marco regulatório, nós entendemos a importância dele, que deve, eu acho que é um caminho que a sociedade está trilhando. Não temos como se opor, mas temos algumas questões práticas para o avanço da questão do marco regulatório. A primeira questão é a vigência dele. Nós entendemos que o ano que vem é um ano de eleições, nós temos a lei da responsabilidade fiscal e nessa lei os prefeitos não podem deixar dívida para outro mandato, não podem deixar restos a pagar que não tenha o seu comprometimento, não tenha o seu valor financeiro nas contas. E qualquer adequação do marco regulatório, nós não vamos conseguir fazer sem aumento de despesas. Por quê? Você vai acabar, com essa regularização, você vai acabar, por toda a regularização, ou uma planta, quando você vai fazer um trabalho de funcionários, de adequação do plano de cargos e salários, vai fazer um marco regulatório, as adequações que são feitas acabam sendo feitas pelos maiores valores praticados. E nós implementarmos isso no ano de eleição, no ano que tem lei da responsabilidade fiscal, no momento de crise que nós vivemos no país hoje, as prefeituras passando dificuldades, nós estamos, sabe, todas as prefeituras com uma necessidade no dia a dia de conter despesa, a maioria tendo déficit. A gente implementar, não acho, na nossa avaliação, não é saudável ser implementado num ano com tantas dificuldades, um plano tão importante quanto esse marco regulatório. Eu acho que nós precisamos fazer um momento mais tranquilo. A Frente Nacional de Prefeitos propôs para 2017. Quero ainda alertar que o ideal seria 2018, porque esses 2 anos há uma previsão de dificuldades financeiras, econômicas, e entendemos que não é um momento propício para fazer essa adequação. E essa é a nossa sugestão de alteração da implantação da data. Não negamos a importância, tem que ser feito, mas na atualidade, nesse momento e nessa conjuntura, acho que seria prejudicado, podendo até você querer nivelar por baixo e atrapalhar as entidades. Não acho um momento propício nem para as entidades, nem para quem vai fazer parte desse marco regulatório. Uma outra questão é quando você tem recursos públicos para as entidades. Nós temos uma entidade de prefeitos municipalistas, Frente Nacional de Prefeitos, o Conselho Nacional de Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, fóruns estaduais, e que não é cargos vitalícios, são pessoas que estão no exercício daquelas funções que estão exercendo. Não é alguém que tem uma função e que montou alguma ONG, que vai estar trabalhando nessa ONG e que tem um vínculo com essa ONG. São cargos transitórios de que pessoas que estão no exercício
todos esses cargos são compostos de prefeitos e não tem essas associações algo que esteja um dono. Ela acaba sendo algum prefeito que está respondendo naquele momento por essas associações ou de congêneres, algo que são pessoas que foram eleitas para ter uma entidade representativa e que acaba tendo um vínculo muito grande com o Estado. No dia a dia nós temos congresso, nós temos trabalho e nesses trabalhos entendemos ser importante que a participação do Estado. Então essas são as duas sugestões que nós temos para que conste que a sociedade de entidades, de prefeitos possam continuar, não sejam negado o trabalho conjunto com o Estado e a outra que a gente adia para 2017, o marco regulatório. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Hamilton Bernardes Júnior, e é preciso esclarecer que esta sessão está sendo gravada, ela está disponível para qualquer pessoa pela internet, caso alguém deseje conhecer a manifestação dos convidados, e também os integrantes da comissão que desejarem conhecer melhor o assunto também poderão acessar as informações através da nossa assessoria aqui da comissão. Além da divulgação que os trabalhos terão através da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado. Nós concedemos a palavra agora à senhora Aletele Santos. Desculpe a dificuldade de dizer, mas é a primeira Aletele que eu conheço. Por isso é exclusiva e merece, obviamente, eu mereço seu perdão por não ser tão rápido na pronúncia. Peço, então, que Vossa Senhoria faça a sua apresentação e damos sequência ao trabalho. Absolutamente perdoado, presidente. Em nome do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, eu agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública e apresentar o posicionamento dessa entidade. Cumprimento os representantes do CONASEMS, CONGEMAS, FONSEAS, SNS, deputado Eduardo Barbosa e o senador Paulo Baier e a Frente Nacional de Prefeitos. A Assembleia de Secretários Estaduais de Saúde entendeu pela impossibilidade de aplicação da Lei 13.019 ao SUS e que o CONAS deveria, então, atuar nas instâncias adequadas com vistas à consecução desse objetivo. Em face do tempo designado, eu me permito apresentar os 4 principais pontos para esse posicionamento do CONAS, que não seria possível apresentar todos os pontos discutidos na ocasião. Para o CONAS, para os secretários estaduais de saúde, a inteligência da Lei 13.019 não abrange serviços continuados. Do jeito que ela está posta hoje, ela diz respeito a objetos que tenham começo, meio e fim. Então, isso se tornaria inaplicável para o Sistema Único de Saúde. Como é possível observar do histórico das normativas que tratam de transferências voluntárias, há sempre uma exceção para o SUS. Isso é possível observar de vários decretos e várias portarias na aplicabilidade para o Sistema Único de Saúde. Um outro fator que faz esse posicionamento, e talvez o principal deles, é o artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. O que ele diz? Ele diz que as instituições privadas atuarão no SUS de forma complementar. Então, quando o sistema público não conseguir prover toda a oferta, ele recorre à iniciativa, às instituições privadas, para que o façam de forma complementar. E, para isso, o artigo 199 da Constituição, ele é explícito nos instrumentos. Ele diz contratos de direito público e convênios. Então, a Constituição foi explícita nos instrumentos. E um outro ponto que é
crucial para os secretários estaduais de saúde diz respeito à especificação de territorialidade, que é essencial para a garantia da oferta de ações e serviços de saúde. Esse ponto, ele é contraditado pela leitura do artigo 24, parágrafo 2º, da forma que está posta hoje na Lei 1319. Porque esse artigo diz que será vedado admitir, prever, incluir ou tolerar qualquer item que seja entendido como frustração de competitividade, e o que seria também um grande dano para o Sistema Único de Saúde, porque a leitura rasa desse artigo, ele já compromete toda a lógica de regionalização e de formação de redes de atenção em saúde. Esse mesmo raciocínio se aplica aos artigos 31 e 32 da lei, que dizem natureza singular do objeto do plano de trabalho e identificação de metas que puderem ser atingidas por única entidade específica. O entendimento dos secretários estaduais é que, ainda que a lei de saúde assim os caracterize, da forma como está redigido na Lei 13.019 hoje, isso pode ser interpretado por qualquer órgão de controle, por quem tem interesse em impugnar editais de chamamento, como uma intenção exclusiva de perseguir a inexigibilidade. Essas exigências, elas não consideraram, no que diz respeito ao sistema de saúde, os artigos 198 da Constituição e os 7º, 8º e 18 da Lei 8080. Outro ponto que foi bastante discutido entre os secretários é que a miscigenação de diplomas legais que existem na Lei 13.019 culminou num excesso de regras. E esse excesso de regras burocratiza as relações existentes entre as organizações da sociedade civil e as secretarias de saúde da forma como está hoje. Um outro ponto sobre esses artigos ainda diz que, na interpretação dos secretários estaduais, a exigência de que as organizações da sociedade civil estejam aptas a uma concorrência, porque a Lei 13.019 exige um ranqueamento entre entidades, faz com que essas relações se tornem ainda mais dificultosas, porque o SUS, para além dos serviços complementares, tem os serviços suplementares. Então, a entidade, a organização da sociedade civil, ela pode fazer opções entre o mercado complementar da saúde ou até mesmo suplementar. Outro ponto diz respeito ao financiamento do SUS. Assim como o SUS tem financiamento tripartite. Então, para a análise de financiamento do SUS, há que se haver uma concordância entre PPAs, LDOs e LOAs de todos os entes federados. Então, apesar dessa vastidão legislativa no que diz respeito ao financiamento, o SUS é um sistema subfinanciado. E, na medida de que a lei prevê a possibilidade de uma elevação de custos na ordem de 15% para abarcar despesas com indiretas e ainda a permissão de que sejam incluídas despesas trabalhistas, remuneratórias e rescisórias dos empregados das entidades, essa possibilidade financeira não existe ao Sistema Único de Saúde. Como não bastasse essa restrição da ordem econômica, a Lei Complementar 141, no seu artigo 4º, ela faz o elenco das despesas que são admitidas como despesas em saúde. E esse tipo de despesa não encontra guarida na lei complementar. Então, há ainda uma contraposição legal entre o que está disposto na 141 e a 13.019. Mesmo, de novo, a hipótese concorrencial do SUS, face à livre iniciativa privada. Como o verbo da Lei 13.019 é poder arcar com esse tipo de custo,
As organizações da sociedade civil, e todos nós sabemos que em muitos lugares do país há restrições de oferta, elas podem optar por locais em que há disposição de se arcar com esse tipo de custo. Então, há também esse risco para o Sistema Único de Saúde. Nesse ponto também é importante lembrar a proposta de emenda constitucional 84 que está em trâmite nessa casa, e ela diz respeito da proibição da criação de despesa para outro ente, né? Ainda que não aprovada, ela encontra-se em trâmite e a Lei 13.019, com esse verbo poder, ela pode estar criando despesa para outro ente. Meu tempo já está esgotado, eu poderia falar de vários outros itens que foram debatidos pelos secretários estaduais, como o impedimento das relações, de novas relações com entidades, com organizações da sociedade civil que tenham idade inferior aos 3 anos exigidos na lei, o risco sanitário da identificação nominal de organizações da sociedade civil nas respectivas leis orçamentárias anuais, os debates jurídicos acerca da constitucionalidade da lei e da restrição do poder discricionário do gestor de outro ente federativo. Mas agradeço muitíssimo o tempo que me foi dispensado. Agradecemos à senhora Aleté Santos pela apresentação e passamos a palavra ao senhor Charles Tocantins, no momento em que eu peço ao nosso relator, deputado Eduardo Barbosa, que assuma a presidência dos trabalhos enquanto eu me retiro por alguns minutos. Obrigado. Bom dia a todos e a todos. Saudando já a saída mais do presidente, senador Paulo Baier. Saudando, então, o nosso deputado e relator, Eduardo Barbosa, e os colegas de mesa, em nome da nossa colega Latele. Saudando a todos. Bem, eu não vou trazer aqui, deputado, nada de novo. Na verdade, eu, trabalhando para fazer essa curta exposição, e verifiquei que já é quase uma unanimidade dentro do movimento social, pelo menos entre as gestões públicas representadas pelos municípios e as demais entidades representantes do Serviço Social e das secretarias municipais e estaduais de saúde, que existe uma série de problemas com a 1309. Mas eu queria colocar não só a questão legal, propriamente, que a Latele já expôs com brilhantismo, mas nós que representamos o CONASEMPS, presidida pelo nosso companheiro Mauro Junqueira, uma situação que nós vivemos no nosso município do dia a dia. E eu sou do norte do país, deputado. Nós vivemos 3 crises básicas hoje nos municípios. A primeira é do financiamento, ou melhor, do subfinanciamento. Não temos dinheiro para nada. E hoje, ou no norte do país, pelo menos, 70% dos municípios não têm como pagar 13º. Eu não sei se essa situação se repete no sul e sudeste, mas eu acredito que alguns municípios dessas regiões também vão ter dificuldade de fechar seu exercício. Fora isso, nós temos um grande problema de judicialização. Todo dia, prefeitos, secretários municipais de saúde têm que entrar com habeas corpus ou providenciar custos imensos para unidade de terapia intensiva ou procedimento cirúrgico. E temos o inferno da burocracia. Esse é um grande inferno que também provoca a judicialização. O que a gente observa é que a 13.019, ela traz a 8.666 de 2013 para as relações nossas, que antes nem precisava tanto do rigor da 8.666. Esse trazer o processo licitatório, inclusive que nós, secretários, estamos pedindo revisão em alguns pontos da lei de licitação, que nos burocratiza e é culpa, muitas vezes, na afã da moralidade de combater a corrupção, de não conseguirmos levar à ponta ao usuário serviços assistenciais. Essa semana me disseram que é unanimidade que o artigo da lei de licitação que fala sobre prorrogação e aditivos em contratos de consumo estão proibidos. É só para serviços. E aí, qual é a nossa surpresa da 13.019? Trazer, eu acho que é isso que ela faz. Ela traz para essas normas relativas a trabalho de entidades não governamentais todos os vícios e a burocracia da lei de licitação. Me permite só citar aqui uma
um ponto escrito pela Valéria Salgado, que é do IDISA. E ela diz o seguinte: na verdade, pode-se dizer que o diploma legal, ou seja, a 13019, não tratou de fomento público, e sim de uma forma alternativa à Lei 8.666, de compra de serviços pelo poder público de entidades sem fins lucrativos. É isso que ela faz. Ela vai criar um aprisionamento maior para nós, nos municípios, que trabalhamos com o Sistema Único de Saúde. Ela até colocou claro para nós que a aplicabilidade da 13019 é impossível no Sistema Único de Saúde, seja pela característica de continuidade dos serviços e prestadores complementares, seja porque ela cria dificuldade para o gestor de toda a ordem, seja dificuldade jurídica, seja dificuldade orçamentária, e tem um assunto que foi colocado à baila pela CONAS, que é que a própria lei ela vai ser questionada, com certeza, contra a constitucionalidade. Nós temos uma proposta, presidente, e aí eu estou entregando ao senhor também, presidindo, no momento, a sessão, a relator, uma proposta do nosso presidente Mauro, que propõe que, e eu acho que o serviço social, o serviço de assistência social também vai colocar essa situação, a exclusão, no âmbito do Sistema Único de Saúde, do dispositivo da Lei 1319. Por todas as razões colocadas pelo CONAS, pela razão de burocratizar os serviços de assistência à saúde, que já é tão difícil chegar ao usuário, e por achar que a lei não se coaduna com as normas do Sistema Único de Saúde e com o artigo 199 da Constituição Federal. Então, em nome do CONASEMES, do presidente Mauro Junqueira, nós temos essa posição de que a lei ela não vai resolver o problema da moralidade dentro das organizações sem fins lucrativos, ela vai burocratizar o sistema e ela é incompatível com a prestação de serviço e com os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Deputado, obrigado. Essa é a participação do CONASEMES. Obrigado, Charles. Então, agora vamos passar para a nossa última convidada, que é a Ângela Albino, que é secretária estadual de Assistência Social de Santa Catarina e representando aqui o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social, FONSEAS. Com a palavra. Meu bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar particularmente o senhor relator Eduardo Barbosa, em nome deles, por brevidade, toda a mesa, que o tempo é curto, e eu realmente gostaria de trazer aqui a posição do FONSEAS, em parte também a Magali já também o CONGEMAS partilha dessa discussão que nós fazemos no âmbito da Comissão Intergestor Tripartite, que envolve o Governo Federal, Governo Estadual e governos municipais. E, primeiro, senhor relator, queria mencionar que, no entendimento da área de assistência social, a lei é um avanço no conjunto seu, porque traz segurança jurídica, porque valoriza as organizações da sociedade civil que são sérias. É preciso que o Brasil se debruce em separar o joio do trigo nessa matéria, e o espírito da lei, inclusive, é esse. Ele traz mais transparência na aplicação dos recursos e mais efetividade nas parcerias. Portanto, é preciso, antes que a gente faça as reclamações de estilo, dizer que nós consideramos esse marco regulatório relevante para que nós tenhamos um patamar novo no Brasil dessas relações que acabam, em muita medida, realizando as próprias funções do Estado, mas que é preciso também separar das que são sérias e as que não são. Por isso, senhor relator, ao mesmo tempo que nós nos congratulamos com a lei, mencionar alguns pontos que nós gostaríamos de pedir a sua intervenção para modificação, em alguma medida também já transitou por aqui. O primeiro ponto sobre a regra geral, que nós possamos considerar as especificidades da política de assistência social como parâmetro de aplicação da lei. Porque, como já mencionou aqui, também já se mencionou sobre o SUAS, nós temos especificidades que seria impossível, juridicamente impossível dar conta de cumprir a lei e manter a continuidade do serviço. É importante que a lei veja, senhor relator, que nós fazemos um contrato como gestores, com uma organização de sociedade civil, por exemplo, para fazer
no caso de Santa Catarina, o desenho da vulnerabilidade do nosso Estado é muito diferente do que contratar, do que fazer uma parceria com uma organização de sociedade civil que vai tratar de crianças que sofrem abuso sexual. É completamente diferente. Nós não podemos que a lei veja as duas questões da mesma forma. O segundo ponto, senhor relator, a questão do chamamento público, ter o chamamento público como regra geral, inclusive o serviço de natureza continuada no âmbito da assistência social, mas regulamentados no SUAS. Que nós tenhamos esse chamamento geral, mas ele esteja regulamentado dentro dos parâmetros do SUAS. Também sobre o chamamento público, prever as hipóteses de dispensa de chamamento público quando a substituição de parceria é mais gravosa ao usuário. Eu mencionei aqui para vocês, mas nas características típicas da assistência social, nós temos uma série de vulneração de direitos que, se nós formos fazer chamamentos públicos a cada ano, a nossa atitude vai ser muito mais gravosa ao bem que nós devemos tutelar do que se nós pudermos especificar do que é a questão relativa ao SUAS. Considerar a territorialidade como um critério relevante para as parcerias. No SUAS, no sistema como hoje é construído o Brasil, que eu não tenho dúvida nenhuma que é uma das grandes políticas públicas que possibilitou ao Brasil nós tirarmos quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria, o SUAS tem uma grande participação nisso e muito diretamente ligado à territorialidade. Então, portanto, também esse ponto específico. No ponto sobre parceria com o colegiado de gestores, permitir a celebração de parceria com o colegiado de gestores, no nosso caso, o FONSEAS e o CONGEMAS, conforme os critérios estabelecidos nas suas respectivas políticas. Ponto 6, prestação de contas. Garantir a prestação de contas simplificadas para parceria no âmbito do SUAS. Muitas vezes são as pequenas organizações de sociedade civil que conhecem o sotaque local. Aqui a Magali lembrou do gaúcho, né? Mas imagina se nós fizermos o mesmo chamamento para o interior do Pará e para a grande metrópole de São Paulo. Como que nós podemos ter um mesmo parâmetro, né? Que nós possamos considerar a necessidade de prestação de contas simplificadas sob pena, senhor relator, de nós burocratizarmos essas entidades de tal forma que elas não consigam mais prestar os seus serviços. Aproximar as regras da prestação de contas aos parâmetros estabelecidos no âmbito do SUAS. E também, ainda como ponto 8, que é o nosso último, tentei ficar um tempo, não fui feliz, mas nós definimos uma regra de transição para garantir a continuidade das parcerias que estão em curso. Eu acredito, e esse material está à sua disposição, quero pedir licença ao senhor para enviar ao seu gabinete esse material, que é a sistematização do pensamento do Fórum Nacional dos Secretários de Assistência Social e também do fórum que envolve os gestores municipais, também do MDS. A nossa grande preocupação, o foco da nossa preocupação é o serviço continuado. São pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade de seus direitos, muitas delas numa situação de fragilidade pessoal que oxalá que nenhum de nós precise viver um dia, mas que o Estado precisa ter um olhar diferenciado. Muitas vezes são as entidades religiosas, as entidades de pessoas que viveram o drama, por exemplo, da droga, que estão lá com uma pequena entidade que não pode se render à burocracia exclusivamente para prestar o serviço. Volto a dizer que nós do FONSES consideramos a lei um avanço no rumo da transparência, no rumo de relações de Estado republicanas mais sólidas, mas é preciso, e é esse o pedido que eu sou responsável hoje para trazer aqui essa audiência pública, que nós consideremos a especificidade da assistência social sob pena de aplicação pura da lei, como está hoje, inviabilizar lá na ponta, né, lá nos lugares mais distantes do nosso país, a prestação da assistência social. É isso, senhor relator. Bom, então agora, na figura de relator, né, nós vamos fazer uso da palavra, apesar de estarmos acumulando aqui a presidência dos trabalhos até a chegada do nosso presidente, senador Paulo Bauer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que, mesmo antes de estarmos formalmente nessa audiência pública, já tivemos a oportunidade, na grande maioria, pelo menos com as entidades, de ter conversas anteriores e que, desde essas conversas, a gente assume
um compromisso muito grande de podermos tratar da lei 13.019, mas sempre com um olhar de que nós já temos um arcabouço legal que regulamenta as políticas setoriais no Brasil, leis essas, inclusive, que foram conquistadas, elas foram trabalhadas justamente para atender preceitos previstos na Constituição de 88, que nos obrigou a trabalhar com leis orgânicas específicas e que com todo um processo de regulamentação das políticas essenciais, fundamentais para a população do Brasil, que construiu um novo patamar de direitos, inclusive com universalização de políticas antes não existentes, né? Pois bem, na realidade, eu comungo, né, com... Primeiro, antes, eu quero ressaltar aqui a presença da Bárbara, que é diretora da rede socioassistencial do MDS, da rede privada, né? E para nós é uma alegria muito grande você estar aqui conosco também. E dizer a vocês que, quando fui designado relator, nós já começamos a ter diversos diálogos, começando pela Secretaria de Relações Institucionais com o ministro Rossetto, onde nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião, e considero uma reunião muito produtiva pela abertura até então de todos os assuntos e pontos que nós já lá colocamos de nossa preocupação específica em relação à lei. Houve uma mudança agora do Ministério, esperamos que haja a mesma continuidade do diálogo, com a mesma abertura, porque é fundamental que o governo absorva aquilo que nós estamos levando para facilitar o processo de aprovação daquilo que nós vamos apresentar, né? Conversamos também com o Ministério do Desenvolvimento Social, com GEMAS, com FONSEAS, com o CONAS, o CONASENS, esses que inclusive manifestaram já, desde o primeiro momento, as suas preocupações. Estamos conversando também com outro lado, que são os representantes da sociedade civil. E nós organizamos aqui 2 audiências públicas, uma inicial com vocês, e nós teremos uma no dia 14, com a presença das entidades, das organizações não governamentais, se não todas, mas pelo menos algumas, que poderiam traduzir também o seu olhar sobre a lei. E nesta audiência nós vamos também estar ampliando e convidando o Ministério, o própria Secretaria de Governo, né, que agora engloba todas as relações institucionais, para que possa se fazer presente também, de forma que ele se posicione numa abertura às mudanças e às propostas de mudanças que poderão ocorrer. Nós vamos encerrar com as 2 audiências públicas, porque o nosso tempo é curto. Esta medida provisória ela tem que ser aprovada pelas 2 casas até dia 18 de novembro. Então, vocês imaginam, com o calendário que o Parlamento está tendo, nós precisamos ser ágeis, com risco de não caducar a medida provisória e prevalecer o que já está na lei. Então, nós temos 2 audiências, essa e do dia 14, e a nossa ideia é, no dia 20, apresentar o relatório final. O relatório já está em andamento, nós esperamos que na semana que vem, com a 2ª audiência, a gente tenha a condição, inclusive, de finalizar, pelo menos a versão preliminar, onde eu gostaria de apresentar a versão preliminar em reuniões com vocês, antes do dia 20. Então, eu gostaria que vocês já colocassem na agenda de vocês uma disponibilidade de ter uma reunião de trabalho comigo por volta do dia 15, dia 16, para que a dia 20 a gente apresente o relatório, mas antes discutindo aquilo que nós estamos propondo com vocês. Ainda tudo esse mês, em outubro, certo? Então, a gente fecharia o relatório dia 20, apresentaria o relatório dia 20 de outubro, podendo aprová-lo no dia 20 ou, mais tardar, no dia 21 de outubro, para que a gente tenha as primeiras semanas de novembro para ser votado em plenário e eu faça a articulação política na Câmara e no Senado para assimilação do texto e não termos surpresa no plenário das 2 casas. Então, eu só quero colocar para vocês que essa é a nossa proposta de trabalho.
Bom, eu comungo com a visão de que o marco regulatório é um avanço na legislação brasileira, mesmo porque, se as organizações não governamentais, elas já têm, inclusive, um reconhecimento da sociedade e do próprio governo, porque todas elas, inclusive, têm os seus cadastros exigidos para tal reconhecimento, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Nós sabemos que havia um vazio na legislação para tratá-las como entidades que poderiam estar sendo chamadas, inclusive, pelo Estado para contribuir com a organização de serviços e prestação de serviços ou projetos e assim por diante, para fazer cumprir o direito das pessoas, do cidadão. Eu percebo que, antes até de uma proposição dessa forma, a gente via um movimento muito ao inverso, ou seja, as entidades propunham ao governo as parcerias. E, com exceção, por exemplo, da saúde, que também se sustenta muito numa rede privada para ofertar os serviços necessários, mas havia uma visão de Estado como se o Estado é que estivesse ajudando as entidades, e não uma relação parceira efetiva, que ambas estão ali se somando para a construção de direitos e para acesso a serviços, né? Eu acho que o marco regulatório inverte isso, ou seja, o Estado identificando que há uma necessidade das organizações e que, por isso, nós precisamos regularizar esta relação, né? Tanto que a lei, às vezes, traz avanços, apesar do que foi colocado aqui pela frente dos prefeitos, né, que tem impactos no processo orçamentário, mas eu acredito que, pela primeira vez, num planejamento do orçamento do município, vai se pensar nesta rede como uma rede necessária. Tanto é que a lei exige até orçamentos prévios para os estabelecimentos de vínculo, inclusive retirando de uma vez por outra a visão apenas da subvenção, aquilo que pode ser feito, quando puder ser feito, mas também criando essa rede sustentada pelo próprio orçamento público, com previsão anterior ao estabelecimento da parceria. Então, eu acredito que isso é um lado muito positivo. Outro lado é que você cria, então, um marco regulatório específico. Sabemos que o que está previsto em lei hoje, através das leis que definem os convênios, elas foram criadas para as relações entre entes federados. E, por não termos uma outra legislação, usou-se, por analogias, a própria lei de convênios com uma entidade que não é um ente federado. Então, nós temos a possibilidade de ter um marco regulatório específico que poderá, inclusive, evoluir ao longo do tempo, né? Eu acho que ela pode ser modificada ao longo do tempo, inclusive com as experiências que nós tivermos a partir da sua implantação. Muitos dos temas aqui colocados já fazem parte de proposta da redação que eu vou apresentar, né? Muitas questões que vocês colocaram justamente porque nós já conversamos anteriormente. Tem outras que nós vamos ter que aprofundar e ver se há uma condição de absorver essas questões. Em relação à vigência, Hamilton, talvez isso seja o maior desafio, porque nós estamos adiando pela terceira vez a vigência dela, né? Então, isso traz, talvez, por parte do governo, uma resistência no sentido de adiá-la mais uma vez, porque a gente percebe claramente que o governo tem um desejo muito grande de apresentar como uma estratégia, uma política governamental, esse marco regulatório. Há um interesse, na minha percepção, que o governo entende que é um marco do governo, que o governo deseja ter essa legislação aplicada o mais rápido possível. Há um compromisso do próprio governo com vários segmentos da sociedade civil na construção dessa legislação.
Então, nós teríamos muito, se pensarmos em adiar para 2017 e 2018, isso pode contrariar o interesse do governo de fazer com que esta lei aconteça, entendendo toda a sua colocação. Acho que é um ano complexo, sim, né? Vocês já estão na elaboração das leis orçamentárias, né? Numa época onde houve realmente uma redução de receitas dos municípios, vocês estão tendo que fazer adequações de tudo, e, inclusive, você sinalizou uma coisa que já me chegou através de outros municípios menores. Alguns municípios, inclusive, já lançaram um chamamento público, já colocando um valor per capita para contrato de serviços de atendimento em valores ínfimos à condição que existe hoje, inclusive viabilizando a parceria e as organizações não tendo interesse de participar, porque fica insustentável essa relação para a sustentação do serviço. E agora eu entendi pelo que você falou. Provavelmente esse município já fez um chamamento com um custo menor do que ela hoje já aplica, em função de não ter receita, e que ela vai ter que fazer com todas as organizações da mesma forma. Então, isso para mim agora talvez seja o maior desafio. Perceber essa questão real de 2016 e vermos se existe uma graduação da aplicabilidade dela, se poderíamos garantir percentuais de aplicação, eu não sei, isso aqui me chamou agora a atenção, tá? Depois você pode comentar. Mas nós vamos ter que discutir isso, que talvez esse tema de prorrogação era o único até então não apresentado e não pautado por nós. Todos os outros aqui a gente já tinha conversado. Agora, adiar mais uma vez era uma coisa que estava fora de cogitação até então. Até eu acredito que o prefeito de Campinas encontrou com o ministro Rossetto, que ontem, casualmente, eu encontrei com ele no restaurante almoçando, e ele me disse isso mesmo. O prefeito de Campinas já me trouxe essa preocupação. Olha isso aí, né? Eu cheguei até a comentar com você, né, Mara? Mas vamos ver como é que nós trabalhamos essa situação, tá? Eu estou entendendo também que algumas questões que eu gostaria que vocês pudessem responder, por exemplo, principalmente a saúde, porque a assistência parece que não tem nenhum conflito em manter a forma de parceria como a lei prevê, com os termos de parceria e de fomento. Mas a saúde tem colocado a especificidade de convênios como prevê a legislação atual. Eu estava entendendo que eu poderia trabalhar, inclusive, com o meu relatório, dispensando alguns casos específicos identificados, porém, mantendo o instrumento jurídico do termo de parceria e fomento. Então, pelo que vocês estão me colocando, existe aí um atropelamento disso. Eu gostaria que vocês pudessem comentar essa situação. Mesmo se o nosso relatório prever a dispensa do chamamento público, no caso, por exemplo, específico dos serviços de saúde, de ação continuada, vocês concordariam na manutenção do novo instrumento de termo de parceria, ou vocês acham que, mesmo assim, há um atropelamento da legislação? Tá? É uma pergunta que eu vou passar para vocês. Eu já vou formular todas as questões, que aí depois eu passo para vocês para a gente fechar. Então, tem essa situação do prefeito, que eu gostaria que você pudesse me dar aí mais substância. Eu gostaria também que você pudesse colocar mais claro para mim a questão dos recursos humanos, aquilo que, de fato, nós poderíamos estar trabalhando ou amadurecendo no processo de recursos humanos na área da assistência social que você colocou. Já antecipo para vocês
que nós estamos, no nosso relatório, já colocando os conselhos setoriais como órgãos deliberativos de aprovação de propostas. Tá? Isso para nós já está assimilado. Mesmo que haja a construção de um novo conselho para avaliação de projetos, nós teríamos que remeter obrigatoriamente para os conselhos setoriais aprovarem as propostas, justamente como uma forma de garantia do controle social, onde ali governo e sociedade se fazem presente e têm condição de trabalhar as necessidades reais dos atendimentos naquele município, né? Nós temos também no nosso relatório já apontado, e eu falei com o ministro Rossetto, que eu sentia falta no projeto, e vocês falaram também aqui, que eu não percebia o fomento às entidades genuínas, aquelas reais existentes, frutos de uma mobilização da própria comunidade, como vocês colocaram, que tem linguagem apropriada, que foram construídas pela própria sociedade local. A gente está tendo atenção também a essa questão, dos próprios gestores, identificar essas entidades que ali se organizaram em função de realidades específicas, né? E que poderiam ser realmente fomentadas ou ter esta identidade reconhecida, inclusive, como vocês colocaram aqui, são essas entidades, inclusive, que já têm seus próprios registros estabelecidos nos próprios conselhos municipais, que têm por responsabilidade o acompanhamento dessas entidades. Eu, por exemplo, abomino um pouco alguns argumentos que me chegam, assim, tem entidades que ficam lá eternamente fazendo o trabalho. Uai, tem porque, se tem, é porque ela é essencial. Ou então alguém, se ela não presta, alguém falhou nesse controle, porque elas têm que apresentar relatórios anuais, os conselhos têm que fiscalizar, os convênios são renovados anualmente. Passaram por vários governos, está lá há 40 anos, e ninguém viu que essa entidade não tem a condição de exercer a função para tal, então não é uma nova lei que vai resolver isso, é uma omissão, que poderá acontecer, continuar acontecendo, com chamamento público, não. Então, esse argumento, para mim, não pega. Pelo contrário, até a Ângela colocou uma coisa que, para mim, eu prezo muito. Existem serviços como esses, de ação continuada, que tem que ter expertise. Não é para trocar todo ano, não dá para trocar para uma entidade que não tem expertise, né? E essa expertise hoje conta muito, né, como uma tecnologia social que a gente aprende a cada dia. Você tem um acúmulo de tecnologia social, né? Então, você criar um processo competitivo entre entidades, você corre o risco, no meu entendimento, de entidades que se organizam para entrar nesse processo de competitividade, mas que você não garante acúmulo, que você não garante expertise, mas, às vezes, elas apresentam até uma organização aparente para poder ter uma competitividade dentro do chamamento público. Isso aconteceu muito com o Pronatec, entidades que foram criadas e chegavam para o prefeito oferecendo os cursos, não era mesmo? Né? E que não tinham competência, não tinham vínculos, às vezes, com a própria comunidade, às vezes nem conhecia a vocação do município, e chegavam lá oferecendo os próprios cursos, né? Então, eu acredito que essas são algumas preocupações que passam por mim na formulação desse relatório. Então, acho que são essas questões que eu gostaria que todos pudessem comentar. E prefeitos. Caro deputado Barbosa, na maioria dos itens, eu estive conversando com o prefeito Jonas, com o presidente Lacerda, da Frente Nacional, pediram para me vir. O Jonas está numa viagem, o prefeito de Campinas está numa viagem no exterior. Amanhã vai ser a reunião da Frente Nacional de Prefeitos aqui, então estão na organização, estão discutindo os temas. Nós concordamos com a maioria dos temas com o senhor, deputado. Nós achamos importante, eu acho que é uma evolução, mas nós precisamos só fazer de uma forma mais gradativa. E tem uma outra preocupação ainda que o senhor levantou e que nós não sabemos como resolver, é a questão, a própria 866, a gente faz alguns critérios às vezes e que nós não compramos um produto de qualidade.
tenta entrar, sabe, uma própria caneta, um papel. Às vezes a gente acaba comprando algo que não tenha qualidade. Isso dá tempo para brigar, dá para você discutir, mas da entidade não dá. Se nós paramos um serviço, a entidade não consegue, na semana de mês, tanto da saúde como uma entidade na área social, não consegue se organizar, a mesma entidade novamente. Agora, a questão financeira do ano passado, eu vou dar 2 dados de Campinas para o senhor. Esse mês de setembro, nossa receita caiu 9% em relação nominal ao ano passado. A mesma receita esse ano foi 9%. Se nós considerarmos a inflação, nós teríamos que ter 8,5% a mais de receita. Então, nós acabamos tendo uma receita menor no valor nominal. Essa vinculação vai acabar fazendo com que seja deserto, que desarticule o serviço, que a gente não consiga contratar. Não dá para a gente não ter a lei da responsabilidade fiscal, de o prefeito não deixar, se não é rejeitado as suas contas. Então, nós achamos que o momento para nós implantarmos isso, nós não sabemos como vamos conseguir ficar como está. Imagine fazer qualquer uma coisa que vai ampliar. Por isso a nossa agonia, deputado. Obrigado, Hamilton. Magali. Entendemos a sua angústia, prefeito, porque temos ouvido aí de muitos municípios. Por outro lado, é necessário realmente a preparação e a organização das entidades o mais rápido possível, né, para que a gente dê continuidade. Mas, como nós falávamos, a entidade social, a organização social, ela faz parte da execução do SUAS, né? E as organizações, muitas vezes, elas são pequenas, elas não são grandes. E diz aqui no artigo 47, parágrafo 3º, que a seleção e a contratação pelas organizações da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de fomento e ou colaboração deverão observar os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E esse parágrafo, ele deu uma ampla interpretação, inclusive para alguns tribunais de contas, que nos trouxeram de que nós teríamos que fazer um concurso praticamente público na entidade. E nós achamos absolutamente inviável. Acredito e defendo que a entidade deve realmente cumprir os princípios do artigo 37, no sentido da moralidade, da impessoalidade, de tudo mais. Porém, tem que ser uma seleção de acordo com a pessoa de direito privado que é a entidade. A entidade não é uma entidade de direito público. Ela executa recurso público sob monitoramento público, porém ela é de direito privado. E a mesma preocupação cabe à questão das compras, que a lei remete em alguns pontos, que é praticamente uma licitação. A entidade que tem até 5.000 habitantes, que é a grande maioria do nosso país, muitas vezes tem uma única loja dentro do seu município que vende a comida, a roupa, o brinquedo, vende tudo lá, o seu Najib da esquina. Como é que essa entidade vai cumprir? Então, nós temos que pensar na especificidade e nas características culturais do nosso país, porque senão nós não vamos conseguir cumprir. E aí sim criaremos um grande problema para os gestores públicos, para os nossos gestores da assistência e para os prefeitos. Então, a nossa preocupação, não sei se consegui elucidar, deputado, qual é a preocupação com relação a essas organizações. Senhor relator, apenas reforçar alguns pontos. Hoje nós temos 18.549 entidades, sociedade civil, inscritas nos conselhos, presentes em 2.588 municípios brasileiros. Na verdade, elas prestam um serviço que é obrigatoriedade do Estado, né? E que, felizmente, na ausência do Estado nessa circunstância, nós temos essas organizações que dão conta dessa tarefa, volto a dizer, que é de Estado. Elas prestam serviços, essencialmente, de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional de idosos, de crianças, proteção especial de pessoas com deficiência, idosos e sua família,
habilitação e reabilitação. E o perfil geral, segundo o censo do SUAS, senhor relator, são de entidades pequenas, com pouca receita e dependente de financiamento público para a realização desses serviços socioassistenciais. Portanto, eu compreendo que o justo equilíbrio, o seu trabalho para isso vai ser um trabalho muito delicado. O justo equilíbrio é entre nós darmos vazão à aspiração correta do povo brasileiro de mais transparência nessa relação entre a organização de sociedade civil e poder público, e dinheiro público, particularmente, mas, de outro lado, também reconhecer que são essas entidades que, em grande maioria, realizam a política pública que é de titularidade do Estado e que, portanto, nos cabe, considerando esse perfil de pequenas, dependentes e que, portanto, de baixa organicidade, inclusive, nós não podemos deixar que o texto frio da lei, que pretende ser melhor e que pretende que nós tenhamos mais mecanismos de transparência, transforme num grande negócio que grandes empresas, querendo atuar no novo vetor econômico, apague o grande trabalho, o essencial trabalho de Estado, inclusive, que prestam hoje no campo da assistência social, notadamente, essas entidades. Portanto, torço que Vossa Excelência consiga abarcar tudo isso, porque não é tarefa pequena, né? Considero também, como Vossa Excelência, que nós já prorrogamos 3 vezes, não me parece juridicamente que não está em discussão a prorrogação, né, nesse momento do seu trabalho agora, mas como que nós podemos aperfeiçoar a lei. Essas contribuições que nós queremos dar e torcendo que nós tenhamos outros momentos que nós possamos atuar juntos. O FONSEAS é parceiro de aperfeiçoamento da lei. Charles. Deputado, o senhor fez pergunta bastante contundente aqui para o CONAS e para o CONASEMES, e já fazendo uma proposta aqui, dizendo, vamos conversar a respeito e até que ponto eu posso fazer qualquer mudança no relatório que assambarque as situações da saúde. Eu acho que a Anatel colocou uma série de dificuldades que nós temos de ter aplicabilidade concreta da 13019. O SUS ele é constituído de um arcabouço jurídico trabalhado durante 20 anos, então nós temos a Constituição, temos a Lei 8.080, 8.142, a Lei Complementar 141, uma série de normas por portarias e decretos que faz um arcabouço muito complicado. E eu mantenho a posição do CONASEMES da inaplicabilidade, deputado, com todo o respeito, da 13019 às ações e serviços da saúde que já são bem constituídas ou que já têm o arcabouço jurídico desses serviços. Eu acho que o sistema SUS não se aplicaria dentro do que a lei pretende. Finalizando, é só colocar aqui, pelos mesmos motivos que a Anatel colocou, a questão da continuidade do serviço. Na prática, deputado, eu tenho um termo de cooperação, um termo de fomento com uma entidade prestadora. Esse termo de fomento, que tem toda a burocratização de chamamento, de que essa unidade vai fazer, no Sistema Único de Saúde, ele muda continuamente. Ele muda com habilitações de serviços de UTI, com normas da Anvisa, com normas muito específicas, que a lei, do jeito que ela burocratiza e formaliza o processo, na prática, ele cria diversos problemas ao pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde, no seu caráter complementar e suplementar. Obrigado, deputado. Eu coaduno com a posição da secretária Ângela, no sentido do nosso dever para com as organizações de sociedade civil. No caso do SUS, são 50% das ações e serviços de saúde, notadamente assistência à saúde, ambulatório, hospital, imagem, né, são prestados por entidades. A nossa preocupação, e eu vou direto ao ponto que o deputado Eduardo Barbosa dirigiu-se a mim, é a questão do instrumento, convênio ou termo de colaboração e fomento. Eu, Aletelli, não posso, em nome da Assembleia do CONAS, fazer esse tipo de pacto, né, aqui, mas posso levar as propostas todas lá. A questão que nos preocupa e que nos direcionou para esse posicionamento da exclusão do SUS da aplicação da lei é o artigo 199 da Constituição, que diz que as relações com entidades privadas
seguida a priorização de sem finalidade lucrativa e, posteriormente, as com finalidade lucrativa, que se relacionarem com o Sistema Único de Saúde, deve dar-se por contrato do direito público ou por convênio. Então, a nossa preocupação é que a Constituição nomeou os instrumentos, mas já deixo de antemão o convite ao relator e ao presidente da comissão mista que, se for o caso de comparecer em debate, de chamar-nos a debate, estamos à disposição. Ok, o imbróglio está conosco, né? Lembrando que a lei já existe, né? Então, até o questionamento da inconstitucionalidade dela pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos tentando, inclusive, dentro do nosso relatório, fazer com que a gente identifique que, se ela trouxe ganho, vamos trabalhar para que não haja um questionamento que coloque em risco a organização do serviço. Não tem sentido criar uma lei para criar mais problema, né? Você já tem demais lá na ponta, né? São muitos os problemas. Essa lei só tem sentido se, de fato, ela trabalhar com uma condição de ser facilitadora. Lógico que eu vou aqui compartilhar com vocês o que eu penso. Na realidade, as políticas setoriais que estão aqui presentes, elas já têm um processo de organização que, acontecendo e funcionando adequadamente, essa transparência já era dada. Eu acredito nisso. Mesmo porque hoje nós temos as instituições funcionando, e assim como o Ministério Público está atrás de vocês no dia a dia, em cima das entidades também. Antes da entidade receber um recurso, o Ministério Público já é informado que aquele recurso está chegando. Então, a qualquer momento, ele pode buscar qualquer informação. Então, essa questão da transparência, ela é muito hoje já garantida. Você, só para comentar, Milton, ontem nós votamos no plenário da Câmara a urgência urgentíssima de um projeto que deve ser votado ainda até esse mês, ou mais tardar mês que vem, que é justamente um projeto de lei complementar que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal no que se refere a recursos humanos, quando os recursos são oriundos de transferência da União para o município, fazendo com que você excluam esse cômputo para efeito do percentual gasto com recursos humanos. Então, isso pode ser que facilite em muito a vida de vocês, e a gente conseguiu, eu fiz parte da comissão especial que analisou a proposta da lei. Ela era prevista apenas para a saúde, porque tem muitas das ações que são programas definidos pelo Ministério da Saúde, absorvidos pelo município, mas nós conseguimos, inclusive, ampliar isso para assistência social, porque muitos dos serviços também são financiados pela transferência, e da educação. Então, a gente espera que isso dê um alívio muito grande à lei de responsabilidade fiscal, que, se for aprovado concomitante com essa lei, pode ajudar. Só que vocês já estão no processo de formulação dos orçamentos, então isso é que traz, às vezes, uma dificuldade. 30 de setembro já foi enviado, pois é. Então, isso é que talvez crie aí uma situação diferenciada aí para o ano de 2017, que a gente vai ter que apreciar se nós temos espaço para tal, né? Eu acredito que, tudo sendo feito de forma muito mais serena, né, há uma tranquilidade de ter mais acerto, para amanhã a gente não ficar julgando na lei toda a culpa de processos que estão além da lei, inclusive essa questão de redução de receita que os municípios estão vivendo. Tá? Mas eu estou atento, né? Eu acho que, para mim, a audiência foi muito importante. Nós institucionalizamos, a partir dessa audiência, e registramos na esfera da comissão mista as dificuldades que vocês apontaram, nos colocando com mais responsabilidade ainda para tentar absorver aquilo que vocês estão trazendo. E esse é o nosso papel e essa é a nossa vontade. Então, sendo assim, eu agradeço a presença de todos vocês e aguardo
Na semana que vem, nós vamos contactuá-los para ver se a gente pode ter uma reunião de trabalho mais em cima do próprio relatório. E espero que vocês já tragam para mim alguma posição sobre isso que eu formulei. Tá joia? Obrigado, está encerrada a nossa sessão.